Vamos ouvir a palavra do Senhor? Gênesis, capítulo 18. Gênesis, capítulo 18. Verso 23 em diante. O tema de hoje é a oração que nos aproxima de Deus. Gênesis, capítulo 18, verso 23. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade? Ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado ao ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50 justos? Destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele: se encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrares apenas 40, insistiu Abraão. E Deus respondeu: por amor aos 40 não a destruirei. Então continuou ele: não te ires, Senhor, mas permita-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? E ele respondeu: se encontrar 30, não a destruirei. E prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? E ele respondeu: por amor aos 20, não a destruirei. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? E ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. E tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para a casa. O Espírito Santo de Deus nos abençoe nesta manhã. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, nós vivemos tempos difíceis, vivemos tempos de grandes desafios, mas como igreja nós temos falhado muitas vezes na nossa comunhão com Deus, e por causa disso nós temos perdido batalhas porque nós oramos pouco. Como vai a sua vida de oração? Não sei se vocês se lembram, semana passada eu fiz essa pergunta. Eu até disse o seguinte, e perguntei: de 0 a 10, como vai a sua vida de oração? Se você fosse dar uma nota para a tua vida de oração, que nota você daria? De 0 a 10. Como está a sua vida de oração? Ela tem sido suficiente? Gente, tudo na vida começa com oração. Tudo. Você pode repetir isso? Tudo na vida começa com oração. A mudança que nós desejamos para a nossa família, igreja, sociedade, nação, começa aqui. Só virá pela oração. E como eu mesmo mencionei domingo passado, a nossa comunidade neste ano vai orar mais. Nós vamos pedir mais a intervenção do Senhor e suplicar a sua graça. Vamos juntos, irmãos? Vamos entrar nesse propósito juntos? Nós já temos os nossos encontros que realizamos aqui nesta comunidade de oração, e tem sido uma bênção com os homens, com as mulheres, mas nós estamos já preparando uma agenda específica para nós termos um outro encontro de oração, porque nós precisamos orar. Nós precisamos buscar a face de Deus. Agora, nós queremos experimentar um verdadeiro avivamento. Essa tem sido a nossa oração. Nós queremos. Porém, gente, todos os avivamentos ao longo da história
começaram com oração. Um dos grandes avivalistas, Jonathan Edwards, ele começou orando com um amigo. Os dois eram jovens comprometidos com Deus, que consagraram as suas vidas, renunciaram ao pecado e se colocaram na brecha. E através destes homens, Deus revolucionou a Inglaterra, a Escócia, País de Gales e os Estados Unidos da América. Gente, este é o avivamento que vem do céu. Este é o avivamento que abençoa as nossas famílias, igreja, cidade e nação. Esse é o avivamento que nós precisamos e esse é o avivamento que nós queremos. Se você concorda comigo, diga amém. Amém? Hoje nós iremos falar sobre a oração de Abraão. Semana passada nós falamos sobre a oração de qual personagem? De Moisés. Quantos estavam aqui semana passada? Deixa eu ver. Pode baixar a mão. E quem não pôde estar conosco? Deixa eu ver, levante a mão. Onde é que você estava? Se você que perdeu o tema da semana passada, você pode assistir no nosso canal no YouTube, Portal Comuna. Assista a primeira mensagem desta série. Falamos sobre a oração de Moisés. Hoje vamos falar sobre a oração de Abraão. E esta oração é uma das mais profundas do Velho Testamento. Gente, a oração é a base da vida cristã. Semana passada, quando falamos sobre a oração de Moisés, nós entendemos que orar é falar face a face com Deus, sem barreiras, sem impedimentos, como quem fala com um amigo. Agora, nesta oração, nós vemos aqui uma intercessão. Aqui, Abraão fez uma oração de intercessão que demonstra grande maturidade. Porque ele deixou de olhar e orar por si mesmo, e ele olhou e orou pelos outros. E através desta oração, meus queridos irmãos, nós aprendemos grandes lições sobre o que é orar. Nós estamos tratando deste tema, orações que transformam. O que é a oração? É claro que nós poderíamos falar tantas coisas e tem um caminho longo a ser percorrido nesse tema relacionado à oração, mas nós vamos estudar sobre oração a partir deste texto e ver aquilo que o Senhor quer falar conosco. O que é orar? Diante do texto que acabamos de ler. O que é oração? O que é orar? Primeiro, anote. Primeira lição para a nossa vida nesta manhã. Orar é achegar-se a Deus. Vamos repetir todos juntos, queridos? Vamos lá? Você pode falar mais forte? Vamos lá. Orar é achegar-se a Deus. No verso 23 diz: Abraão aproximou-se de Deus e disse. O que é que Abraão fez, irmãos? Aproximou-se de Deus. Isso é oração. Simples. Orar é se aproximar. É se aproximar de Deus. Mas é interessante nesse texto, e importante a gente observar, que sempre quem inicia o diálogo é Deus. Abraão aqui só orou porque Deus falou com ele. Isso me chama a atenção porque, gente, é Deus quem cutuca e diz: meu filho, fala comigo. Eu quero ter intimidade com você. E sabe, meus queridos irmãos, às vezes a maneira como Deus nos cutuca é permitindo um obstáculo, um problema, uma situação, uma crise, para que nós nos voltemos a Ele. E aí então, verso 23, Abraão começa questionando a Deus. Diz lá o texto. Olha o que ele diz a Deus: exterminarás o justo com o ímpio? Ele está dizendo, o Senhor vai tratar o justo do mesmo jeito que trata o ímpio? Você acha, meu irmão, que Deus trata o justo do mesmo jeito que Ele trata o ímpio? Hein? Não. Entenda uma coisa, Deus ama
a todos do mesmo jeito. Isso é outra coisa. Ele nos ama a todos do mesmo jeito, mas Ele é um Deus justo. E Deus nos trata, meus queridos irmãos, de forma individual, conforme o nosso proceder. E aí então Abraão diz, a partir do verso 26, aí na sua Bíblia, ele está dizendo: Senhor, e se lá em Sodoma tiverem 50 justos, o Senhor vai destruí-la? Aí o Senhor respondeu: não vou destruir, por amor desses 50. E 45 justos, o Senhor vai destruir a cidade? Não, Abraão, por amor a esses 45 não irei destruir a cidade. E 40, e 30, e 20, e 10. Não, Abraão, não vou destruir por amor aos 10, não vou destruir a cidade. Veja, meus irmãos, por causa de 10 justos, Deus pode salvar uma nação. Amém, queridos? E muitas vezes, Deus não pesa a mão por sua misericórdia, porque Ele é um Deus misericordioso, mas também por causa da intercessão dos seus filhos, de gente comprometida com uma vida de oração, homens e mulheres que buscam a Deus, que oram ao Senhor, e louvado seja o nome do Senhor por essas pessoas. Aleluia! Agora, queridos irmãos, nós precisamos compreender que orar para nós cristãos, gente, não é uma obrigação, é um privilégio. Como mesmo nos lembrou ainda na semana passada, enquanto nós estávamos participando da ceia, o meu amigo pastor P.A. E ele falou sobre isso, e é verdade. Para nós, como cristãos, a oração não é um peso, não é uma carga, não é obrigação, é um privilégio. Porque vejam, irmãos, nós não tínhamos acesso a Deus, porque a Bíblia diz que os nossos pecados nos separam de Deus. A nossa condição de pecadores nos impedia de ter acesso a Deus, de ter comunhão com Deus. Mas na cruz do Calvário, Cristo assumiu os nossos pecados, Ele morreu por nós, morreu em nosso favor e nos reconciliou com o Pai. Nós éramos inimigos de Deus e hoje somos amigos de Deus. Nós fomos transportados do reino das trevas e hoje somos parte do reino da luz. Aleluia! E aí então a Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado de cima a baixo, e eu e você hoje ganhamos livre acesso a Deus, à presença do nosso Pai. Então, por causa de Cristo, Deus nos ouve. Por causa de Cristo, Deus nos ouve. E olha, se nós crermos nisso, a oração ganha mais valor na vida. A gente precisa ter esse entendimento. E Jesus disse: venham. Jesus disse: venham, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, meus irmãos, é por isso que nós oramos em nome de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Nós estamos hoje aqui em nome de Jesus. Nós estamos cultuando a Deus. Nós estamos na presença do Espírito Santo de Deus. Por meio de Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração pelos séculos dos séculos. Amém. É por meio de Jesus. É tempo, meus irmãos, de nos achegarmos a Deus. E como diz Tiago 4,8, e Ele se chegará a nós. Amém? Então, o que é orar? Primeiro, é chegar-se a Deus. O que é orar? Segundo, orar é um ato de ousadia e humildade. Vamos repetir juntos? Orar é um ato de ousadia e humildade. Aí o verso 27, Abraão disse a Deus, veja lá no texto, mantenha sempre a sua Bíblia aberta, por favor. Ele disse a Deus: sei que já fui muito ousado a ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Veja que aqui, meus irmãos, Abraão está crescendo em intimidade
e ousadia com o Senhor. Interessante, aí com humildade, ele vai se derramando na presença de Deus. Gente, nós precisamos ter a consciência, nós precisamos saber que, ao orarmos, nós não estamos diante de qualquer um, mas nós estamos diante do trono do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Você não está na presença de qualquer um, não. Você está na presença do Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, verso 16, ele diz: aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Aleluia. Como é que nós podemos nos aproximar do trono de Deus? Como? Como? Através do sangue de Cristo. Mas se diante de um rei humano os homens se curvam, qual deve ser a minha postura, a sua postura, a nossa atitude diante do Rei dos Reis? Ah, meus irmãos, nós devemos nos curvar diante dele com humildade. Nós devemos nos curvar diante de Deus com que postura, irmãos? Com humildade, dizer como Abraão disse aqui: Senhor, eu estou ousadamente na tua presença, mas eu não sou nada. Eu sou pó. Eu sou cinza. Gente, isso é tão importante nós termos um entendimento, porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu percebo que sou pequeno, que sou finito, que sou imperfeito e dependente dele. Porque a Bíblia diz que Deus rejeita, queridos, Deus rejeita os soberbos e os arrogantes, mas ele concede graça a favor aos humildes. Aleluia. Então, quanto mais você orar, mais você vai perceber e mais você vai reconhecer que é pecador, que é pó da terra e que é cinza neste mundo. Mais você vai ter esse entendimento. Meus irmãos queridos, se nós ficamos impressionados com as grandes construções humanas, os grandes prédios, as grandes obras dos homens, nós ficamos tão impressionados, saiba que você está diante de um Deus muito maior. Muito maior. Por sua palavra, ele fez os céus, a terra, os mares e tudo que neles há. Aleluia. O Senhor é o construtor. Ele é o arquiteto do universo. E com toda a sua grandeza, ele é grande, não é? Com todo o seu poder e grandeza, ele vem até nós. E ele tem a nossa vida em suas mãos. E ele conhece você pelo nome. E ele te ama profundamente. Olha que imagem maravilhosa, irmãos. Você é amado de Deus. E então Abraão, ele disse: eu vou a Deus com ousadia, ele está dizendo, mesmo sendo tão pequeno, mesmo sendo limitado, sendo pó, cinza, mas eu posso falar com ele com humildade, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E aí então, meus irmãos, você vê Abraão aqui crescendo na intimidade com Deus, e ele está dizendo: Senhor, eu estou sendo muito ousado, mas eu não sou nada, eu sou pó. Então guarde no seu coração, querido irmão e irmã, que orar é um ato de ousadia e humildade. Orar é o que, irmãos? Um ato de ousadia e humildade. Essa é uma lição que a gente pode aprender nesse texto. O que é orar? Terceiro, anote. Orar é um ato de persistência. Acho que a gente pode afirmar isso dizendo e repetindo bem forte. Vamos lá. Orar é um ato de persistência. Verso 29.
O texto diz: insistiu Abraão. Gente, por que Abraão continuou intercedendo por Sodoma, hein? Por quê? Sabe por quê, gente? Porque Deus não cortou o assunto. Perceba isso no texto. Deus não cortou, Deus foi dando corda. Deus continuou ouvindo e respondendo. Eu pergunto, como é que tem sido a nossa oração? Como é que tem sido a sua oração? Só você fala e você não deixa Deus falar? Porque por vezes nós agimos assim. E o que chama atenção é que aqui, meus irmãos, Abraão está tendo um diálogo com Deus. É uma conversa. Isso aqui é uma verdadeira oração, meus irmãos. Abraão falava, Deus respondia. Abraão falava, Deus também falava. A gente vê um diálogo. E porque Deus respondia a Abraão, Abraão continuava persistindo na oração. Então, gente, orar o que é? Simples. Orar é persistir. Inclusive, o próprio Jesus nos encorajou a orar com fé, sem esmorecer, sem desistir. Mas o que é que nos faz persistir numa oração? Por que você persiste numa oração? Hein? O que nos faz persistir numa oração? É quando Deus permanece falando conosco, dando resposta, mostrando o caminho, dando direção. E há momentos, meus queridos, que nós precisamos nos aquietar na presença de Deus e ouvi-lo. E ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo. Eu não sei o problema que você está passando. Não conheço as tuas dores. Mas uma coisa eu posso dizer para você nesta manhã: aquiete o teu coração. Aquietai-vos, diz o Senhor, e sabei que eu sou Deus. Aquiete o teu coração. Deus está no controle de todas as coisas. O que é que você tem que fazer? Aquieta o teu coração. E esteja sensível à voz de Deus, porque Ele quer falar com você. Ele quer falar ao seu coração, e a Bíblia diz aqui que Abraão insistiu, diz o texto, ou seja, ele não recuou, ele não desanimou. Por quê? Porque Deus estava ali, Deus estava falando com ele. Então a palavra de Deus para a minha vida, para a sua vida, a palavra de Deus para você hoje é: não esmoreça. Meu irmão, não esmoreça. Minha irmã, não esmoreça. Alguém pode dizer o seguinte: mas Ronaldo, eu já estou orando há 5 anos por um emprego melhor e nada. Ronaldo, estou orando já há 15 anos pela conversão do meu marido, até agora nada. Estou orando há 7 anos pelo meu filho, e as coisas ainda não aconteceram. Mas eu digo para você que a ordem é: não esmoreça. A ordem é: não desanime. Continua, meu irmão, continue e persista. Fale com o Pai, aproxime-se com ousadia do trono da graça, e na hora certa, no tempo certo, Deus vai responder o seu clamor. Ele diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia! Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Você precisa crer que você vai ver as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. Você vai ver as promessas de Deus se cumprindo na vida do teu filho, da tua filha. Creia nisso. No teu casamento, em qualquer área da sua vida, as promessas do Senhor vão se cumprir. Amém? Você pode dizer amém a isso? Aí o apóstolo Paulo declara lá em Colossenses, no capítulo 4, verso 2, ele diz: perseverai na oração, velando nela com ações de graças. Perseverai na oração. O que é orar?
Número 4, anote. O que é orar? Orar é depender da misericórdia de Deus. Me ajude participando, diga isso, vamos lá? Agora o verso 30. A gente vai caminhando aqui no texto para vocês. Nós vamos lendo aqui trechos e o Senhor vai mostrando algumas lições sobre a oração. Orar, então, é depender da misericórdia de Deus. Você vê que Abraão está dizendo no verso 30, não te ires, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Né? Mas permita-me falar. Gente, isso para mim mostra que Abraão sabia que ele só podia falar com Deus por causa da sua misericórdia. Ele tinha esse entendimento. Ele tinha essa consciência. A palavra misericórdia, o que é que significa? Misericórdia é ter compaixão da miséria. E Deus tem compaixão das nossas misérias. E em outras palavras, Abraão estava suplicando, dizendo, pela tua misericórdia, Senhor, não te ires. Tem misericórdia, Senhor. E eu acho muito interessante porque Abraão aqui, ele intercedeu, não por ele. Ele intercedeu pelos outros. Porque Abraão não tinha qualquer ligação com a cidade de Sodoma, a não ser com o seu sobrinho Ló, que estava lá. Mas ele não tinha qualquer ligação com Sodoma. Ele até poderia ter orado por Ló e a sua casa e pedido, olha Deus, abençoa o Ló, guarda o Ló e a sua família. Não permitas que nada aconteça com Ló. Ah, mas e os outros? Ah, que se lasque os outros. O negócio é o Ló. O Ló é a família. Blinda, Senhor, a casa do Ló. Ajuda o Ló. Tem misericórdia do Ló. Ele poderia ter feito isso, mas não, ele orou por todos. Você sabe que muitas vezes nós oramos apenas pelos nossos Lós. Sim ou não, gente? Nós somos assim, nós somos egoístas. Guarda o Ló. Guarda os meus filhos. É a minha saúde. É o meu dinheiro. Os meus negócios. É o Ló. Mas Abraão, ele orava por todos. Ele orava por todos. Sabe, queridos, nós precisamos aprender a demonstrar amor, compaixão e misericórdia na intercessão. Sai um pouco de si mesmo e comece a orar pelos outros. Pare de ficar pensando apenas nos seus problemas. Quantos aqui vivem dificuldades e problemas na vida? Deixa eu ver. É mesmo? Então, a gente vai fazer um exercício nesta manhã. Sai um pouquinho do seu problema. E olhe e ore pelo outro. Ou pelos outros. Nós precisamos fazer isso. Se exercitar nisso. Sabe, meus queridos irmãos, quando alguém está vivendo um problema, ao invés de você criticar, ao invés de você ficar falando mal desta pessoa, ore por ela. Abençoe essa pessoa. Tenha um olhar de compaixão e misericórdia. Cuidado com a arrogância. Graças a Deus eu não sou como ele. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como eles. Cuidado, porque o seu telhado também é de vidro. E sabe quando é que você vai entender isso? Quando bater uma pedra no teu vidro. E quebrar. Então tome cuidado. Quando você vê alguém enfrentando uma crise, um problema, ore por essa pessoa. Abençoe essa pessoa. Coloque essa pessoa diante do trono da graça. E interceda por ela. Por isso que nós vimos na semana passada também sobre a oração de intercessão. E eu citei o texto lá de Tiago no capítulo 5, versículo 16. Orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo muito pode em seus efeitos. A oração feita por um justo muito pode em seus efeitos. Gente, não há nada mais poderoso do que o agir de Deus através da oração. Amém, queridos irmãos? Agora, gente, Deus não é obrigado a nos ouvir? Não. Mas Ele só ouve, Ele responde às nossas orações por causa da sua graça, por causa da sua misericórdia que não tem fim, mas se renova cada manhã.
E é por causa disso que nós não somos consumidos. Grande é a fidelidade do nosso Deus. Deus é fiel e ainda que você seja infiel, Ele permanece fiel. A Bíblia diz que o Senhor tem sido fiel de geração em geração. E Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Louvado seja o nome dEle. Deus é fiel. Deus é fiel. Orar é depender da misericórdia de Deus. Isso é orar. E a gente aprende isso com Abraão. O que é orar? O que é orar? Quinto, anote. Orar é chegar ao nível mais profundo de intimidade. Vamos lá, gente? O que é orar? Orar é chegar ao nível mais profundo de intimidade. Verso 31. Abraão disse: agora que eu já fui tão ousado falando ao Senhor. Olha, veja que interessante, irmãos. O diálogo de Abraão com Deus vai evoluindo. Vai evoluindo cada vez mais. É como se ele fosse caminhando cada vez mais para perto do trono. Ele está indo, ele vai se aproximando do rei. É passo a passo. É dia a dia. É de glória em glória. É passo a passo. Gente, é isso que Deus espera de nós, é isso que Deus quer de nós. E eu quero dizer para vocês, queridos, que quando nós chegarmos a este nível profundo de intimidade, Deus vai dizer, como Jesus disse aos seus discípulos: eu já não chamo vocês de servos, mas de amigos. Vocês são meus amigos. E Abraão era amigo de Deus. Abraão tinha uma profunda intimidade com Deus. E eu queria dizer para você algo muito importante. Cuidado com a religião. A religião é um perigo, gente. Por quê? Porque a religião traz conhecimento, mas ela não produz intimidade. E nós precisamos buscar e cultivar um verdadeiro relacionamento com Deus. Agora, veja, intimidade não é para todos. Intimidade o quê, irmãos? Não é para todo mundo, não. Jesus mesmo não era íntimo de todas as pessoas. Não, ele tinha vários níveis de relacionamento. Por exemplo, vou citar aqui alguns níveis de relacionamento. Com a multidão. Era um nível. E a Bíblia diz que Jesus se compadecia das pessoas, porque ele olhava as multidões, ele as via desgarradas como ovelhas sem pastor. Mas é muito interessante porque Jesus, ele não se encantava com os aplausos. Ele não se encantava com as multidões. Porque Jesus conhece o coração do homem, sim ou não? Aquela mesma multidão que estava aplaudindo Jesus, que dizia Hosana, Hosana, era a mesma multidão que depois ia dizer crucifica-o, crucifica-o. Então Jesus não se encantava. Mas era um nível. Era um nível de relacionamento com a multidão. Um outro nível, 500 pessoas que viram Jesus ressurreto. Um outro nível, 120 pessoas que receberam o Espírito Santo em Pentecostes, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Um outro nível foram os 70, enviados para expulsar demônios e curar os enfermos. Um outro nível, os 12 pessoas, 12 eram os apóstolos. Um outro nível, 3 pessoas. Vocês lembram o nome dos 3? Pedro, Tiago e João, que subiram ao Monte da Transfiguração com Jesus. Mas havia ainda um outro nível. João, o discípulo amado. Eu costumo dizer, toda vez que me vem essa imagem, me vem essa figura de João, logo me vem uma imagem de João ouvindo as batidas do coração de Jesus. Porque a Bíblia diz que João era aquele que colocava o rosto no peito de Jesus. E quem coloca o rosto no peito de alguém é capaz de escutar as batidas do coração dessa pessoa. Assim era João. João era tão íntimo, gente. Ele era tão íntimo de Jesus que na última ceia, quando Jesus diz que alguém iria traí-lo,
que aconteceu? Os discípulos ficaram ali querendo entender quem é que será o traidor. E aí eles tiveram uma grande ideia. Sabe qual foi a ideia? Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos chamar João aqui e pedir para João perguntar para o mestre quem é essa pessoa. Porque segredos assim, Jesus só fala para João. Olha o nível de intimidade. E eu pergunto para você, você faz parte de qual grupo? Você faz parte da multidão que vai à igreja, que canta, dá oferta, ora, pede milagres, recebe milagre? Ou você faz parte do grupo dos amigos íntimos e amados? Hein? Eu achei tão interessante porque há um jargão evangélico que muitas vezes diz assim: você, irmão, você é cabeça e não cauda. Repita 3 vezes: eu sou cabeça e não cauda. Né? Às vezes tem esses jargões que, infelizmente, crente gosta disso. De frase de efeito. E é impressionante. Às vezes eu fico pensando, porque quando essas pessoas citam essa frase, é sempre no sentido de conquistas materiais. Ser cabeça e não cauda no sentido de ser mais rico, de ter mais poder, mais vantagens, mais dinheiro, mais glória, mais reconhecimento, mais fama, mais sucesso. Mas eu fico pensando, por que essas pessoas não citam essa frase? Eu quero ser cabeça e não cauda, no sentido de ser mais íntimo do Senhor. Eu quero ser cabeça assim, não cauda, sendo mais íntimo do Mestre, sendo mais amigo do Senhor. Quantos querem ser cabeça e não cauda nesse sentido, sendo amigo de Deus? Então levante as suas mãos e diga: eu quero ser amigo de Deus. Você quer mesmo? Levante as suas mãos bem forte e diga isso. Diga a Ele: eu quero ser teu amigo, Senhor. Eu quero ser cabeça e não cauda, sendo seu amigo. Aleluia. Aleluia. E o que é que Deus então está dizendo para nós hoje? O que é que Ele está dizendo para você? Meu filho, minha filha, eu quero ter intimidade com você, eu quero ser seu amigo. E então, meu filho, minha filha, você vai me conhecer de tal maneira que você não vai pedir aquilo que eu não quero. Você vai conhecer o meu coração. Você vai falar comigo sabendo do meu coração. E então você vai pedir corretamente. É por isso, queridos, que a Bíblia diz que tudo aquilo que nós pedimos, crendo, receberemos. Tudo aquilo que pedimos, crendo, receberemos. Mas, gente, tem que ter intimidade. Tem que ter relacionamento com Deus, porque quem tem intimidade não pede errado. Por que a gente não recebe muitas vezes? Porque pedimos errado. Porque não conhecemos o coração de Deus. Precisamos desenvolver relacionamento, sermos amigos de Deus. Porque os amigos, queridos, eles se conhecem bem. Basta um gesto, não é verdade? Basta um olhar e você já sabe o que o seu amigo quer. É assim com Deus. E Deus está dizendo para mim, Deus está dizendo para você hoje, nesta manhã: eu quero ser seu amigo, eu quero ter intimidade com você. Aleluia. Amém? Quer ser amigo do Senhor? Que o Senhor nos ajude. Mais um aspecto que eu quero destacar aqui, e depois a gente faz uma conclusão. O que é orar? Orar é saber que é Deus quem encerra o assunto. Você pode repetir isso? Vamos lá, irmãos? Orar é saber que é Deus quem encerra o assunto. Olha o que diz o verso 32. Abraão disse a Deus: permita-me falar só mais uma vez. Ele está dizendo no verso 32. E aí, no verso 33, olha o que diz. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor, quando acabou de falar com Abraão, diz que ele partiu, e aí então Abraão voltou para casa. Gente, Deus é grande, Deus é soberano, Ele é poderoso, é Ele quem manda. Tem gente querendo dar ordens para Deus. Me dá, eu quero de volta o que é meu.
E chamam isso de oração de fé, de ousadia. Eu quero de volta aquilo que é meu. Cheio de querer dar ordem para Deus. Olha, pensam que Deus é um mero servo e eles são os senhores. Eu falo e Deus atende. E ai se ele não atender. Não sou mais amigo dele. Meus queridos irmãos, que loucura essa, que arrogância. Pensam que Deus tem que fazer o que eles querem. Mas, gente, guarde no seu coração. Por favor, guarde isso no seu coração. Não somos nós que dizemos, Senhor, o assunto está encerrado. Pode ir. Não somos nós. Que arrogância é essa? Que prepotência é essa? Porque foi Deus aqui no texto quem disse, Abraão, acabou a conversa. Foi Deus quem encerrou a conversa. Abraão, o que eu tinha para falar para você, Abraão, eu já disse. Foi Deus. Abraão, eu já demonstrei quem eu sou. Abraão, eu já disse o que eu quero. Assunto encerrado, Abraão. Foi Deus. Então, por favor, guarde no seu coração, quem coloca o ponto final é o Senhor. É o Senhor. Gente, Deus não é obrigado a responder o que você quer e do jeito que você quer. Deus não é obrigado, Ele responde o que é melhor. E nem sempre o que você quer é o melhor. Então, como é que Deus pode responder? A gente já sabe. Mas eu vou reforçar. Deus pode responder com um sim. Mas Deus também pode responder com espere um pouco mais. Espere um pouquinho mais. Mas Deus também pode responder dizendo, não, eu tenho algo melhor para você. Aleluia! É por isso que a Bíblia diz, é por isso que Deus diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Então, gente, quando Deus diz não, isso não significa que Ele é um Deus chato, estraga prazeres. Não. Mas Ele tem o melhor, Ele tem algo melhor para você. É impressionante como tem muita gente, muitos se revoltam com Deus porque Ele não fez o que queriam. Tem gente até que prefere nem consultar a Deus porque eles pensam o seguinte, se eu falar com Deus, dá de que Ele vai dizer não, Ele vai contrariar. Porque Deus é do contra, né, gente? Tem gente que pensa assim, é aquela ideia, time que está ganhando, não mexe. Se está indo bem em minha vida, por que eu tenho que consultar Deus? Porque se eu consultá-lo, dá de que Ele diga não. Que Ele gosta de contrariar a gente. E aí as pessoas não consultam a Deus, e você sabe qual é o final dessa história. Agora, irmãos, nós precisamos crer na bondade de Deus. Nós precisamos crer no quê, irmãos? Nós precisamos crer na bondade de Deus. Nós precisamos crer também que a vontade de Deus para a nossa vida é sempre boa, perfeita e agradável. Mesmo que você não entenda algumas respostas de Deus, saiba que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem o melhor para você. Ele tem o melhor para você. Você quer nisso? Eu não sei, sabe, meu irmão, eu não sei sobre o que você tem orado nesses dias. Eu não sei. Mas saiba que é o Senhor que tem a última palavra, a palavra final sobre tudo. Provérbios 16, versículo 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a última palavra vem dos lábios do Senhor. Glória a Deus. Portanto, digo mais, você não precisa ficar com medo de mal olhado, olho gordo, inveja, nome na boca do sapo, voodoo e qualquer obra de feitiçaria. Não precisa ficar com medo. Por quê? Porque quem tem a última palavra sobre a sua vida é o Senhor. E agindo o Senhor, não tem demônio que consiga impedir.
Ninguém consegue fechar portas que Deus abriu. Quando Deus abre portas, ninguém pode fechar. E agindo o Senhor, ninguém poderá impedir. Louvado seja Ele, creia nisso. Eu quero concluir esta ministração com vocês. E eu quero concluir fazendo uma pergunta muito importante para nós nessa manhã. Você quer chegar a esse nível de intimidade com o Senhor? Quantos querem aqui? Você deseja? É mesmo? Nós queremos ser uma igreja assim, nesse nível de intimidade? Gente, a oração persistente é a chave para isso. Aqui está. Olha, infelizmente, irmãos, infelizmente, não havia 10 justos em Sodoma. Triste isso. E o resultado foi ruim, porque Deus destruiu aquela cidade. Mas a gente aprende uma lição. A lição que fica para a gente, e que a gente aprende aqui com Abraão, é que enquanto houver alguém necessitado, enquanto houver tempo, enquanto houver esperança, ore e não desista. Não esmoreça. Ló foi salvo. O Ló foi salvo. Quero dizer para você que muitas pessoas foram abençoadas porque havia um intercessor orando por elas. Então, qual é o segredo? Aproxime-se do trono da graça com ousadia e fé. Aproxime-se do Senhor. Deus é misericordioso. Aproxime-se com humildade, não com arrogância, sabendo que Ele é misericordioso e mais, que Ele tem a última palavra sobre todas as coisas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém, amém e amém por esta palavra. Glória a Deus.